Olá pessoal, eu sou o Tárcio Teixeira, idealizador e apresentador do programa Somos Ação e Resistência na Rádio Mangabeira FM, todas as quartas-feiras às 20 horas. E vou disponibilizar para vocês em todas as minhas redes sociais os áudios do professor Ricardo Lucena, ativista da Liga Canábica, para o nosso programa tratando de uma nova política de drogas. Nesses áudios, entre o mês de janeiro e fevereiro, o professor Ricardo tratou sobre a Lei 11.972 de 2021, uma lei estadual que versa sobre a prevenção e a promoção da saúde de usuários e usuárias de maconha terapêutica e sobre os estudos e pesquisas de maconha na Paraíba. Ainda nesses áudios, ele trata do projeto de lei 399 de 2015, um projeto de lei federal que quer regulamentar o artigo 2º da Lei 11.343 de 2006 para deixar de uma forma objetiva as questões relacionadas à comercialização de medicamentos que tenham a substância da maconha em seu interior. Então, com vocês, o professor Ricardo Lucena. Boa noite, caros ouvintes. Sou o Ricardo Lucena, professor aposentado da UFPB, membro da Liga Canábica da Paraíba e participante em vários fóruns de discussões sobre a questão da cannabis e da política de drogas de uma maneira geral no Brasil. Nesse programa, nesse espaço, nós vamos fazer uma discussão, pretendemos abrir uma discussão e trazer alguns elementos a partir de dois pontos que eu julgo muito relevantes para iniciar, né? Não no sentido de aprofundar ou concluir, tirar conclusões, mas de apresentar e colocar para as nossas reflexões. Duas ações que estão em tramitação, digamos assim, no contexto da sociedade brasileira. Um é o PL 399, de 2015, que é um projeto de lei, todos sabem, que altera o artigo 2º da Lei número 11.343, de agosto de 2006, que visa viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Esse projeto tem gerado uma série de discussões, é muito interessante o que ele tem trazido à luz para a discussão da sociedade brasileira e merece ser cada vez mais ampliada essa discussão porque diz respeito a um tema muito relevante para todos nós, na área da saúde, na área das terapêuticas de uma maneira geral. Isso a gente vai conversar aqui. E outra é a lei número 11.972, de junho de 2021. Essa é bem recente, é uma lei aqui do estado da Paraíba, discutida e aprovada pela Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a política de prevenção e promoção de saúde de pacientes usuários da cannabis terapêutica e o incentivo à formação, estudos e pesquisas científicas com cannabis e da outras providências. Quer dizer, essa lei é uma lei muito recente, muito, digamos assim, até avançada no nosso contexto. É uma lei aqui da Paraíba, uma lei que foi promulgada, discutida e referendada aqui pela Assembleia Legislativa com a participação da Liga Canábica e de outras instâncias, né, que trabalham e que discutem essa questão da cannabis terapêutica, e ela é uma lei bastante avançada para a realidade, para o contexto da sociedade brasileira. Então, pouca gente ainda, de uma maneira geral, tem conhecimento dela e ela merece ser mais discutida, melhor avaliada, e é isso que nós também pretendemos fazer aqui. Então, de início, nós vamos percorrer esse caminho entre o PL 399 e a Lei 11.972. Está feito o convite, esperamos contar com a presença, com a audição, com a presença, né, auditiva de todos e todas, e que assim nós possamos trazer ao debate essa temática da política de drogas, especialmente no nosso caso da política do uso da cannabis terapêutica e do uso da maconha, né, sob várias formas no contexto da sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e todas. Esperamos contar mais uma vez com a audiência de vocês.
Muito obrigado e até a próxima semana, quando nós iniciaremos esse debate efetivamente. Abraço. Boa noite, caros ouvintes. Aqui quem lhes fala é Ricardo Lucena. E como conversamos a semana passada, eu venho aqui tratar um pouco sobre aspectos das discussões acerca das drogas, né, no país. E a semana passada eu tinha chamado a atenção para 2 textos legislativos que gostaria de abordar aqui com vocês. Um é o PL 399, que está tramitando no Congresso Nacional, e a outra é a Lei número 11.972, promulgada aqui pela Assembleia Legislativa em meados do ano passado. Antes, porém, eu queria, refletindo um pouco sobre esses dois textos legislativos, eu queria trazer para os ouvintes uma explicação um pouco maior, mais detalhada sobre o objeto, inclusive, dessas 2 leis, de um projeto de lei e da lei, que é a cannabis sativa ou a maconha, como é popularmente conhecida. Ao eu refleti sobre ela, eu fiquei pensando, por que nós, ao tratarmos do uso terapêutico, como é o objeto desses dois textos legislativos, do uso terapêutico, do uso medicinal, usamos o termo cannabis sativa e não maconha? Né? Por que nós, no dia a dia, muitas vezes, quando vamos nos referir à maconha junto com um amigo, nós dizemos, cannabis, eu faço uso do óleo de cannabis, e não dizemos, eu faço uso do óleo de maconha? É justamente porque temos um componente preconceitual que marca essa planta como se fosse algo danoso, algo maléfico. Nós nunca dizemos para um amigo, eu vou observar ou vou até me alimentar da flor do Androanthus albus, que é o nome científico do ipê amarelo. Né? Nós sempre dizemos, eu vou ver um pé de ipê amarelo, ou, como sabemos, a flor do ipê amarelo é uma flor comestível. Algumas pessoas podem dizer, eu vou me alimentar da flor do ipê. Mas a gente nunca usa o nome científico para o ipê, mas sempre usa para a cannabis. Essa é uma questão que vale a pena refletir. A cannabis é uma planta, como tantas outras plantas, que tem propriedades medicinais, é conhecida há mais de 6.000 anos. A maconha tem sido usada na forma de medicamento ou tem sido usada em atividades ritualísticas por diversas e diferentes civilizações. E isso a gente tem que ter presente. Recentemente, pesquisas científicas têm comprovado a enorme capacidade terapêutica e medicinal e, consequentemente, econômica. Esses novos olhares para a planta têm sido motivo de muita discussão e enfrentamentos, muitos deles baseados em preconceitos, advindos de um tempo de desconhecimento ou de interesses diversos de determinados grupos. É por isso que também no Brasil diversos grupos têm adentrado nesse debate e, como resultado, nós temos justamente essas duas leis, esses 2 textos que eu venho falando para vocês e que nós vamos nos debruçar sobre eles mais detidamente doravante. O PL 399 e a Lei número 11.972. Como diz um velho jargão das políticas ecológicas, diz, pensemos globalmente, vamos agir localmente, né? Pensar globalmente e agir localmente. Então, nós vamos fazer mais ou menos isso a partir do nosso próximo encontro. Vamos agir discutindo o texto que está mais próximo de nós, que é a Lei número 11.972. E essa lei diz o seguinte, dispõe sobre a política de prevenção e promoção da saúde de pacientes usuários da cannabis terapêutica. Percebam aí o nome cannabis. E o incentivo à formação, estudos e pesquisas científicas com a cannabis e da outras providências. Ou seja, nós vamos voltar a discutir isso mais precisamente, adentrar nessa discussão e, com isso, trazer alguma luz a essa temática, né, que já vem merecendo um enorme envolvimento da comunidade científica e de outros setores das sociedades humanas
no mundo todo, e no Brasil não pode ser diferente, né? Então, convido-vos para nos acompanhar no próximo encontro, onde vamos voltar a discutir isso, agora diretamente sobre a lei que acabei de citar. Uma boa noite a todos, um bom programa, tudo de bom e até a próxima semana. Boa noite, caros e caras ouvintes. Esta noite vamos começar a falar diretamente da Lei número 11.972, de autoria da deputada Estela Bezerra e promulgada pela Assembleia Legislativa da Paraíba no dia 2 de junho de 2021. Portanto, uma lei recente e muito relevante para o contexto da discussão sobre drogas no país, principalmente porque torna a Paraíba um dos estados onde essa discussão tem avançado muito amplamente, como disse anteriormente, nos programas anteriores. Mas o que trata essa lei? Isso é o que nos importa agora conversarmos e adentrar nela para trazer mais esclarecimentos sobre essa temática. Bom, o caput dessa lei, ou seja, o que trata o dispositivo, o enunciado primordial da lei, o termo caput vem do latim, significa cabeça, né? O enunciado primordial da lei diz o seguinte: dispõe sobre a política de prevenção e promoção da saúde de pacientes usuários de cannabis terapêutica e o incentivo à formação, estudos, pesquisas científicas com a cannabis e da outras providências. Olha, é importante a gente trazer aqui esse enunciado, porque ele já aponta alguns dos elementos que falamos anteriormente. Primeiro, trata justamente da maconha, aqui tratada como cannabis terapêutica, né? Então, é aquele uso terapêutico que tem sido muito discutido no mundo todo, que é aqui objeto da atenção dessa lei. E o incentivo à formação, estudos e pesquisas científicas, que é um dado muito relevante para um estado como o nosso, que precisa efetivamente desenvolver estudos, e os estudos sobre a cannabis terapêutica são estudos muito necessários, tem sido mostrado isso. Nós podemos depois discutir um pouco sobre a questão dos elementos que compõem os estudos mais avançados que nós temos hoje, como o sistema endocannabinoide. Isso é objeto da lei em questão. Mas o artigo 1º diz o seguinte: esta lei trata da promoção de políticas públicas do acolhimento, orientação, difusão de informações e acesso à cannabis terapêutica, do apoio e suporte técnico e institucional para pacientes, seus responsáveis e entidades de cannabis terapêuticas, bem como da produção de pesquisas científicas com cannabis direcionada às necessidades dos pacientes nos casos autorizados pelo órgão sanitário federal por decisão judicial ou em virtude da lei, com propósitos terapêuticos para tratar e amenizar sintomas de diversas patologias com a finalidade de... Então, vai apontar aí mais 4 itens, quais que são das finalidades dessa lei. Mas eu queria, antes de entrar nesses itens, mostrar, mais uma vez, reforçar o seguinte: trata do suporte técnico e institucional para pacientes e seus responsáveis e entidades de cannabis terapêuticas. Então, essas entidades não são só os laboratórios, mas também as associações, as organizações não governamentais, que têm se voltado para orientar muitos pacientes, para suprir a necessidade de muitos pacientes, e bem como da produção de pesquisas científicas, que está no enunciado da lei. Essa produção de pesquisas científicas tem sido um marco nos novos olhares sobre a maconha terapêutica. Eu falei aqui do sistema endocannabinoide, que é uma descoberta relativamente recente, né? Data da década de 90 do século passado, e que tem aberto, no contexto da medicina
da terapêutica canábica um universo de perspectivas e de ações já concretas muito significativas. Então, as pesquisas científicas que podem adentrar nesse campo, especialmente no campo da cannabis terapêutica, é muito singular. Um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro, diz que a terapêutica canábica hoje equivale ao que foi no passado para a medicina o papel da penicilina. Então, dada o universo, o horizonte que ela abre para os estudos no campo da medicina. Vamos nos ater a esse primeiro momento aqui hoje, desejando a todos uma boa noite, e no próximo programa nós avançamos mais nessa discussão da lei com o propósito de trazendo esse esclarecimento ou essa informação mais detalhada para os nossos ouvintes. Uma boa noite, até a próxima semana. Boa noite, caros e caras ouvintes. Dando continuidade à nossa tarefa de tratar mais detalhadamente da Lei número 11.972 de 2021, que dispõe sobre a prevenção e promoção da saúde de pacientes usuários de cannabis terapêutica e incentivo ao conhecimento a respeito da temática. Vamos hoje falar um pouco sobre um aspecto bastante relevante da lei, que é justamente a questão da formação e da preparação de profissionais nessa área, né? Na nossa fala na semana passada, conversamos um pouco sobre o incentivo à produção e disseminação do conhecimento científico, que está intimamente ligada à ação prevista na lei que vou comentar neste momento. Nessa lei, sobre esse aspecto, a lei trata, ainda no artigo 1º, do terceiro item, do seguinte: envidar esforços no sentido de promover a formação dos profissionais da área de atenção à saúde, ou seja, assistência social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, fisioterapia, farmácia, etc., assegurando o acesso à produção científica, bem como os meios de capacitá-los para que conheçam as possibilidades terapêuticas da cannabis e dos derivados da cannabis, suas diversas formas de uso com estes fins, bem como os riscos advindos de sua utilização em tratamento. Esse item é muito relevante porque ele trabalha no prosseguimento e na ampliação da discussão sobre a temática para uma área de profissionais, para um grupo de profissões e de sujeitos que estarão diretamente lidando com essa questão. É muito importante que isso esteja presente na lei, porque assegura a continuidade da produção acadêmica, da produção científica e, mais do que isso, a difusão desse conhecimento através dos profissionais daquela área. É assegurar, pelo poder constituído, a ampliação dessas ações. Ou seja, não é só trazer o conhecimento já visto, já constatado pelas instâncias científicas, mas é fazer com que esse conhecimento chegue até o cidadão e se amplie na forma de práticas, na forma de ações concretas promovidas por profissionais que estão relacionados a esta temática. O artigo 4º continua dizendo o seguinte: o governo da Paraíba, através da política de educação permanente em saúde, incentivará a inclusão de conteúdos relacionados ao sistema endocannabinoide e das perspectivas terapêuticas da cannabis sativa e seus derivados, nos programas de capacitação e reciclagem dos profissionais da área de atenção à saúde, incluindo no seu conteúdo programático, entre outras, as temáticas descritas nos incisos de 1 a 7 do artigo 3º dessa lei. E os incisos de 1 a 7 trata da história do uso terapêutico da cannabis, aspectos agronômicos, botânicos, farmacologia da cannabis, sistema endocannabinoide,
possibilidades de aplicações terapêuticas, todas essas temáticas que vão dar a sustentação necessária que os profissionais da área de atenção à saúde possam lidar com a população de uma maneira geral, com conhecimento bem embasado, com a informação mais atualizada e, mais do que isso, sejam capazes eles próprios de irem fazendo aquilo que é necessário a um bom profissional. Ter autonomia para refletir e apontar possibilidades a partir do conhecimento acumulado. Esse é um ponto muito interessante da lei e precisa ser trabalhado e efetivamente implantado. O parágrafo único do artigo 4º também vai dizer isso. O governo da Paraíba poderá estabelecer parcerias com outras instituições públicas e privadas para levar a formação do que trata o CAPTO aos profissionais da saúde daquelas instituições. Ou seja, ainda por cima, prever essa parceria do governo do estado com essas instituições públicas e privadas, com a Universidade Federal, por exemplo, com a própria Universidade Estadual, no sentido de ampliar as parcerias e ampliar o conhecimento na área. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é um ponto muito relevante e acompanhado aqui desse sabiá maravilhoso, vamos encerrando essa nossa conversa de hoje e apontando para a próxima semana a aprofundarmos mais a temática com mais um elemento presente na legislação e que é muito pertinente ser abordado, que é a questão do cultivo. Espero por todos na próxima semana. Uma boa noite, uma boa semana para todos nós e até lá. Boa noite, caros e caras ouvintes. Vamos continuar neste programa, tratando aqui mais uma vez da Lei número 11.972, que é essa lei que dispõe sobre a política de prevenção e promoção da saúde de pacientes usuários de cannabis terapêutica ou da maconha terapêutica, como temos feito questão de frisar. E hoje eu vou trazer para vocês uma questão que está muito relacionada a um tema dos mais difíceis, digamos assim, e também, por outro lado, dos mais importantes da referida lei. Trata do tema que vai trazer para a discussão a questão do plantio e do cultivo da cannabis ou da maconha terapêutica, a maconha medicinal. Esse tema aparece na lei, no artigo 1º, no item 4 do artigo 1º, que diz assim: normatizar o cultivo de cannabis terapêutica dentro de atividades de cannabis terapêutica nos casos autorizados pela Anvisa, por autorização judicial e pela legislação federal, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei número 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, promulgada no governo Lula em 2006. Mas a mesma lei adiante, dessa nossa lei adiante, fala no artigo 8º o seguinte: no item 1, plantar, no artigo 8º, o caput diz o seguinte: para a efetiva implementação desta lei, será permitido aos pesquisadores, aos pacientes ou seus responsáveis legais e aos membros de entidades de cannabis terapêutica, conforme definido no artigo 2º, inciso 5º, item 1, plantar, cultivar e colher a cannabis utilizada estrita e exclusivamente para realizar pesquisas ou ser usada com finalidades terapêuticas, sem fins lucrativos, nos termos autorizados pelo órgão sanitário federal por decisão judicial ou em virtude de lei, como consta no parágrafo 1º do artigo 7º. O parágrafo 1º do artigo 7º, novamente, reforça a necessidade de estar relacionado ao que é autorizado legalmente pelo órgão sanitário federal, ou seja, é um cuidado do legislador local para não se sobrepor àquilo que for definido pela legislação federal.
E, nesse sentido, a lei é muito prudente e muito atenciosa com essas relações, né, do que está numa instância mais acima, digamos assim, ou mais geral, que é a legislação federal. Ou seja, esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de implementação e um dos pontos mais importantes, porque ele efetivamente garante a realização do ato de cultivo e de produção, que é o que é desejado para aqueles sujeitos, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que precisam do tratamento com a cannabis medicinal. Então, esse é um ponto crucial, dos mais difíceis de ser implementado, mas e talvez por isso mesmo também um dos mais importantes, e que está muito associado ao que nós vamos tratar posteriormente, que é com o PL 399 em discussão no Congresso Nacional. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse momento, deixando aqui mais uma vez a mensagem de que é preciso nos debruçarmos sobre esse texto legal constantemente, conhecê-lo melhor. É preciso que a população busque se informar bem sobre essas possibilidades. Aqui na Paraíba temos feito esse esforço de avançar nessa relação, né? Tratamos anteriormente da questão da formação, né? da construção do conhecimento, e essa que é a continuidade do propósito dessa lei, que é efetivar a realização do que ela se propõe, do tratamento com a cannabis ou com a maconha terapêutica, possibilitando aos seus usuários também, de acordo com os caminhos que venham ter as leis federais, possibilitando também o plantio e o cultivo da maconha ou da cannabis terapêutica. Muito obrigado a todos, uma boa noite, muito obrigado a todas pela atenção, uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite a todas as pessoas que acompanham esse nosso programa. Boa noite, Tássio. Esse dia de hoje eu queria mais para reafirmar o desejo e a necessidade que façamos sempre um olhar mais detido sobre o legislativo, que eu fiz questão de relatar alguns trechos ao longo desses nossos encontros. A Lei número 11.972. A lei só tem sentido quando ela é abraçada pela comunidade, né? pela população a que ela se destina. Lei é uma ação inerte se ela não vamos dizer assim, querida pela população e, com isso, posta em efetividade. Eu digo uma ação inerte, mas é no seguinte sentido: ela é usada quando é de necessidade. E quando é de necessidade da população e é cobrada por essa população, ela ganha vida, ela ganha a ação, substância. Se ela fica nas mãos de alguns poucos conhecedores, ela passa a ser, em certo sentido, um mero instrumento de controle e de força e de poder de grupos privilegiados ou grupos que detêm o conhecimento. Por isso, nós temos falado sempre aqui dessa lei, que é uma lei avançada dentro do contexto da sociedade brasileira e que precisa que a sociedade paraibana se assenhore dos seus pré-requisitos, do que ela aponta, e possa, assim, cobrar dos poderes constituídos a efetivação, pôr em encaminhamentos aquilo que a lei prevê. Então, isso é um desafio para a comunidade a partir de agora. E ela tem uma relação com o que nós vamos falar a partir dos próximos programas, que é com o PL 399, que data de 2015, para nós vermos, caros ouvintes, como essa questão é complexa e muitas vezes é difícil de ser tratada. Tem 7 anos que um projeto de lei
que vem tramitando no Congresso Nacional e sendo alvo de grandes discussões, né? Nós tivemos, inclusive, cerca de um ano e pouco atrás, aqui a presença de uma comissão de deputados para conversar conosco da Liga Canábica sobre a opinião, sobre a visão que nós tínhamos da relação com a cannabis, com a maconha, no contexto, inclusive, para subsidiar os debates desse PL 399. O PL está aguardando deliberação de recurso na mesa diretora da Câmara dos Deputados e ele trata de quê? Ele altera o artigo 2º da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que é a Lei Antidrogas, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Veja bem, quanto isso tem chamado a atenção dos legisladores no país, né? É um esforço tremendo que a sociedade brasileira vem fazendo para poder desmanchar preconceitos, pré-julgamentos que se tem com relação à planta cannabis sativa, ou, dito de forma mais popular, maconha. Nos próximos programas nós vamos entrar um pouco na discussão desse PL 399 e, daí, fechar, depois dessa discussão, o que nós entendemos como, vamos dizer assim, os instrumentos mais cotidianos e mais atuais da discussão sobre essa temática da maconha e da cannabis sativa, para que depois a gente possa avançar em outras discussões. Uma boa noite a todos e a todas. Nos vemos na próxima semana e espero que possamos ir aprofundando essas questões e, com isso, quebrando preconceitos e trazendo mais conhecimento. Boa noite a todos e até logo. Boa noite, caros e caras ouvintes. Estamos aqui hoje para iniciar uma conversa, dando continuidade às nossas discussões sobre a questão da política de drogas no país. Iniciamos hoje uma conversa sobre o projeto de lei número 399, que data de 2015 e que tem gerado muita discussão no Congresso Nacional, e que é do nosso interesse esclarecer um pouco isso nessas nossas conversas que vamos ter doravante. Até então, nós discutimos a lei estadual de número 11.972 do ano passado, de 2021, para que discutam a questão da maconha terapêutica, né, da cannabis terapêutica, para o estado da Paraíba. E anunciamos lá atrás que depois dessa discussão faríamos uma discussão sobre o projeto de lei número 399, que data de 2015, mas que está em plena discussão no nosso Congresso Nacional. E o que trata esse projeto de lei que tem merecido tanta atenção de setores da Câmara dos Deputados e que já tinha sido encaminhado para o Senado e voltou para a Câmara dos Deputados recentemente. O projeto, de autoria do senhor Fábio Mitidieri, traz a intenção de alterar o artigo 2º da Lei número 11.343, de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa, a nossa popular maconha, em sua formulação. É essa alteração que tem gerado uma série de discussões. E a alteração remete para o seguinte: eu vou ler primeiro a alteração e depois eu vou ler como está hoje. Artigo 1º, esta lei altera o artigo 2º da Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação.
Artigo 2º. O artigo 2º da Lei nº 11.343, de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º. Então, a alteração substancialmente é a seguinte: artigo 2º, parágrafo 2º. Os medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta denominada cannabis sativa ou substâncias canabinoides poderão ser comercializados no território nacional, desde que exista comprovação de sua eficácia terapêutica, devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de indicação do seu uso. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí segue nos documentos até aqui uma grande justificação que vai justamente tentar mostrar a necessidade de alteração daquele parágrafo, né? E como é que está o parágrafo hoje na lei do número 11.343 de 2006, que é a chamada Lei das Drogas? O artigo 2º está colocado da seguinte forma: ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas do uso estritamente ritualístico religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Ou seja, nós temos que fazer realmente uma discussão sobre essa denominação de drogas, né? Produzidas drogas, extraídas ou produzidas drogas, todo o tempo o artigo se remete a isso, e tenta ser resolvido com uma outra redação, e justamente para atender às mudanças que têm acontecido na própria forma de lidar com a planta, né? E passa a ter, inclusive, a denominação a tratamento de medicamentos. Isso nós vamos voltar a tratar na próxima semana. É bastante interessante esse debate que vem acontecendo e convido a todos para estarmos juntos na discussão que faremos na próxima semana. Uma boa noite e até lá.